Doutora Denise, e pro lado psicológico, como que é interpretado dentro da psicologia o autismo? O que é no conceito? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É uma condição neurológica, do desenvolvimento neurológico, e que a gente aí vai sintetizar em 3 níveis de prejuízos que precisam ser identificados para uma pessoa ser diagnosticada com autismo. 3 níveis, né? Que é a comunicação, a dificuldade na comunicação, na interação social e nos comportamentos repetitivos e restritos. Então, assim, pode ter maior ou menor grau de dificuldade na comunicação, maior ou menor grau na dificuldade na interação social, ou ter ou não dificuldades, e os comportamentos, o que a gente fala das pessoas terem uma aderência às rotinas, né, e ter algumas situações que realmente dá esse conforto. Repetir comportamento é um conforto que dá para a pessoa autista. Então, a partir daí, nós temos agora, na atualização do CID, tem 3 níveis, o nível 1, nível 2 e nível 3. CID-11. E o que é o nível 1? É o que necessita de menor suporte. São as pessoas que são verbais, elas não têm comprometimento intelectual. Vive normalmente? Não vive normalmente porque ela tem essas dificuldades, são menores, entre aspas, dificuldades nas interações, mas ela tem um sofrimento muito grande. Até hoje mesmo eu estava em um fórum do trabalho, um rapaz que é nível de suporte 1, há anos e anos ele tentou trabalhar e não conseguia, porque ele não conseguia ter uma relação com a equipe, conversar com o colega. Isso tudo para ele era um sofrimento muito grande. A pessoa às vezes não compreende metáforas. A nossa linguagem é muito metafórica, né? Sim. Então é um sofrimento para eles. Eles não entendem piadas que são cheias de metáfora. Isso gera um incômodo social, exatamente. Então eles é um nível de suporte 1 que é menor, mas não significa que tenha menos sofrimento, maior angústia com relação como pessoa autista. E tem o nível 2 de suporte, que são as pessoas que têm um comprometimento, um nível que exige maior grau do que o nível 1, está intermediário entre 1 e 2. Pode não ter deficiência intelectual ou ter uma deficiência intelectual menor. E tem o nível 3, que são pessoas que realmente demandam um nível de suporte da família. Inclusive pode acometer, eu atuo também com a epilepsia, pode ter comorbidades como a epilepsia, porque é neurológica a epilepsia também. Então, são esses 3 níveis de suporte que acomete aí, que leva ao transtorno do espectro do autismo, justamente porque são graus, né? São podemos falar que o autismo é um tipo de transtorno, então? É um transtorno, não é uma doença. Pode ser confundido com outro tipo de transtorno? Pode, assim, antes, há algum tempo, assim, as pessoas confundiam muito, muitos autistas adultos têm diagnóstico de esquizofrenia. É muito triste isso, porque não se conhecia o autismo. Hoje não mais, né? Hoje, infelizmente, ainda tem algumas... Criança não mais, né? Porque os médicos estão mais preparados. Mas muitos adultos que não passaram por uma outra avaliação viveram a vida toda inclusive com medicação para esquizofrenia. E não conseguia tratamento, não tinha. Porque continua Poderia com a mesma dificuldade. Ele tem sensibilidade a estímulos visuais, a sons, e isso
poderia gerar os colapsos emocionais, né? Como ocorre nos autistas, por exemplo, que é essa pessoa que também na esquizofrenia pode falar que está ouvindo vozes, e era tudo muito confuso. E ele com medicação como esquizofrênico. É muito ruim. Você tinha falado que existe três níveis, né? Mas você também tinha comentado que a clareza, que é a questão da comunicação, até mesmo a parte da repetição. E na ausência de uma das três, ainda era autismo? Ainda é. Ou já fugia do autismo, poderia ser um outro tipo de transtorno? Assim, o que a gente vê como autismo são essas três características que têm que ser preenchidas em menor ou maior grau. Aí a gente pode ter outras análises, né, de outras doenças que podem se acometer. Mas a questão da funcionalidade, da linguagem, isso tudo são características que se analisa também, são características importantes de se analisar no diagnóstico do autismo. E qual que é a idade que a gente identifica o autismo na criança? A gente fala que desde até da amamentação já começa a se perceber características da criança autista. Aquela situação, nós que somos mães que amamentamos, a gente vê a criança no peito, às vezes tendo interação de olhar com a mãe brincando, e ela interage. A criança autista, ela não tem essa interação, a maior parte das crianças não tem. Né? Mas não significa que já fale que ela... Mas é uma condição dela, ela não tem essa característica, né? Principalmente se for o primeiro filho, né? No meu caso, eu não tinha experiência, então o fato dela não me olhar ali amamentando, eu não sabia que era uma característica do autismo. Exatamente. Então, a partir dos 18 meses, inclusive, pode-se começar a fazer essa verificação profissional, né? Mas características, às vezes, achar que a criança não ouve, na verdade, ela não atende pelo nome. São coisas pode ouvir, mas não compreender. Não assimilar que está sendo perguntado às vezes. Ela não tem ela não codifica isso como uma pessoal. Perfeito. E a partir o diagnóstico é o que se faz um diagnóstico mesmo completo a partir dos 3 anos, que leva justamente para evitar que tenham diagnósticos equivocados. Isso que eu ia te perguntar, que algumas literaturas falam que até 3 anos é identificado, né? Isso. E tem que ser uma avaliação multidisciplinar. Não é só do psiquiatra, do neurologista, é de uma equipe. É do psicólogo, de um terapeuta ocupacional, é uma equipe que vai analisar o fono para olhar a linguagem. Então, esse diagnóstico fecha-se a partir de avaliação de vários profissionais. Perfeito.